A pessoa que está ao seu lado e diga: nunca despreze uma instrução de Deus. Nunca despreze uma instrução de Deus. Queridos, eu tenho vários textos que o Espírito Santo foi me lembrando, foi falando ao meu coração. E eu sei que eu tenho falado muito sobre isso, sobre nós ouvirmos a voz de Deus, sobre nós ouvirmos a instrução de Deus. Eu quero dizer para você, amado, que se nós não tivéssemos ouvido claramente a voz de Deus, a instrução de Deus, no meio daquele raio, daquele demônio, daquela pandemia, amados, inclusive nos foi oferecido um prédio que era 1/3 desse daqui. Imagina se nós tivéssemos recuado da palavra que Deus havia nos dado, queridos. Nós teríamos que reconstruir aquilo que não era para ter sido abandonado. Nós teríamos perdido, queridos. Quem não ouve a instrução de Deus, perde. Ah não, Deus é misericordioso. Ele é misericordioso, mas Ele não... Gente, Deus não admite que nós não venhamos a ouvir a instrução dEle. E não é porque Deus é um Deus vingativo. Eu sei que ao Senhor pertence a vingança, isso é bíblico. Mas Deus não é um Deus que quer nos... Ele não fica olhando para você: agora eu quero ver se tu vai errar. Vai ver, tu vai me pagar. Deus não é assim, amados. Deus está sempre pronto para nos abençoar, para mostrar da sua misericórdia. Amém, amados? Só que na instrução de Deus, diga comigo assim, ó, na instrução de Deus, mais alto, na instrução de Deus, há alimento. Na instrução de Deus, há. Na instrução de Deus. Não, eu estou na Manancial, né? Ah tá, achei que eu estava pregando em outro lugar. Vamos lá. Na instrução de Deus, existe alimento. Na instrução de Deus, existe livramento. Na instrução de Deus, existe abundância. Na instrução de Deus, está tudo. Estão todas as coisas que nós necessitamos. Na instrução de Deus, na voz de Deus. Eu vou arrancar dizendo uma coisa, amados. Abraão ouve uma instrução de Deus: pega Isaac, o filho da promessa, o filho desejado, o filho amado, o filho esperado. Não esperado 9 meses, 100 anos. 100 anos, quando a voz de Deus veio, ele tinha 75, esperou mais 25 até que a promessa realmente se concretizasse. Aí Deus pega Abraão e diz: pega o teu filho, o filho da promessa, o filho que eu te prometi e o filho que eu te dei. Agora sobe o monte e sacrifica ele. Abraão obediente, pega o menino, pega o fogo, pega o cutelo e começa uma jornada. Eu não consigo imaginar o que estava acontecendo no coração. Bispo, o que será que estava acontecendo no coração de Abraão, meu irmão? Pega o teu filho amado, o teu filho esperado, o teu filho desejado e sacrifica ele no monte. O que será que ele não pensava no caminho até Moriá? O que será que ele não pensava? O que será que não estava acontecendo no coração de Abraão, gente? Mas ele, diga comigo, Abraão não desprezou a instrução de Deus, mas obedeceu. Então ele pega Isaac e vai. De repente, no meio do caminho, meu Deus, aquela pergunta de Isaac, eu acho que numa boa, só de ler já amolece as pernas. Agora você imagina, você está no lugar de Abraão. Isaac olha para o pai e diz: pai, nós temos a lenha. Esqueci da lenha antes, né? Nós temos a lenha, nós temos o fogo, mas onde é que está o sacrifício?
Você imagina o que Abraão não pensou na hora? Olhando para o filhinho dele e sabendo que o sacrifício era ele. Aí Deus, olhando aquela situação, não fala nada. Mas diga comigo, Deus não falou nada. Deus não ficou com peninha. Deus precisava ver a fé de Abraão. E Deus continua precisando ver a minha e a tua fé. Então Abraão, cheio de fé, ele olha para Isaac e diz: Deus, o Senhor, proverá para si. E Abraão continua aquela jornada da agonia, irmãos. Ele prepara o altar, ele amarra o menino, ele deixa preparado o fogo, ele junta o cutelo e levanta a mão. Quando ele está para sacrificar o menino, aí a voz, a instrução, a voz atualizada de Deus diz: não toques no menino. E se Abraão tivesse tão... Por que Deus está fazendo isso comigo? Por que Deus prometeu e agora ele vai me tirar? E se ele tivesse nessa luta, ele não teria ouvido a voz de Deus. Essa voz que disse no último instante. Gente, eu imagino que Abraão estava assim, ó. Sabe quando você vai embalar para... Que ninguém faz assim, né? Quando ele foi embalar, criar coragem, ali ele sacrificou Isaac. Naquela hora. Ou seja, Abraão sacrificou. Diga comigo, Abraão verdadeiramente sacrificou. No âmbito profético, ele sacrificou. No âmbito espiritual, ele sacrificou. Mas no físico, não toques o menino. Se ele não tivesse ouvido, se ele tivesse desprezado o ouvir a Deus, que vem antes de fato ouvir. Você consegue entender isso? Antes eu tenho que ter uma disposição de ouvir. Quantos tem essa disposição? Eu sei que você tem, porque você está aqui. Mas só levanta a mão para registrar isso no ambiente profético. Se você está aqui porque você quer ouvir a voz de Deus, e fim de papo. Só que também não adianta só querer. Isaías 1,19 diz: se quiserdes e me ouvirdes. Só que esse ouvir não é só entrar aqui não, irmão. E às vezes sair por aqui, é entrar aqui e pá. Se Abraão não tivesse ouvido claramente a instrução do Espírito, Isaac teria morrido. Gente, tem muita gente ainda hoje sacrificando Isaac, porque não está dando ouvidos à voz atualizada de Deus. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: em nome de Jesus, não negligencie a instrução de Deus. Não negligencie a instrução de Deus. Quantos aqui querem ter ouvidos sensíveis à voz do Espírito Santo? Senhor, o Senhor está vendo as mãos levantadas aqui, Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz, Pai. Porque na Tua voz, meu Deus, existe alimento. Na Tua instrução, meu Deus, existe livramento. Na Tua instrução, meu Deus, existe provisão. Na Tua instrução existe abundância. Existe fartura. Amados, na instrução de Deus não existe escassez. Na instrução de Deus não existe golpe que nos pegue. Na instrução de Deus não caímos em ciladas. Você está me ouvindo? Diga amém. Amém. Queridos, uma vez um homem, que inclusive um pastor, ele veio e me perguntou. Eu acho interessante, queridos, por que as pessoas perdem o seu tempo e me fazem também perder o meu tempo? Às vezes vindo e pedindo uma orientação, pastor Felipe. Ah, pastor, profeta, eu quero ouvir o que o senhor tem a me dizer sobre isso. E uma pessoa veio e me perguntou: pastor, eu estou pensando em fazer uma sociedade assim, assim. Eu disse: cara,
Não te associa com o ímpio, que é o que a Bíblia diz. Ah, não, mas eu estava numa igreja que falaram que não é bem isso. Eu disse, pois é. Então, mas eu continuo te dizendo, se a interpretação do texto está errada, eu vou te dizer então o que eu sinto, porque foi isso que você veio fazer aqui. Não faça. Não, mas isso e aquilo. Eu disse, bom, mas eu acho que não. Não, mas o senhor vai ver. Deus. Eu saí dali, daquela conversa, eu disse, cara, o que a gente veio fazer aqui? Depois ele veio me perguntar se ele deveria alugar um espaço para aquela empresa, ou então pegar o dinheiro e reformar o lugar onde ele tinha lá para fazer. Eu disse, querido, eu acredito firmemente que você deve alugar um espaço. Ele foi lá e não ouviu. Ele reformou o espaço que ele tinha. Passados alguns meses, pastor, o senhor falou, agora problema, porque a esposa está toda hora aqui, os filhos, eu não consigo trabalhar. Eu fiquei olhando. O que eu ia dizer? Viu o que eu te falei? Dá muita vontade. Você não tem ideia de como dá vontade de falar. Mas a gente não fala por respeito, para não humilhar ainda mais a pessoa. Aí lá passou mais um tempinho, pastor, o que foi? Pois é, não sei o que aconteceu. Esse cara, o sócio, era uma benção, de repente. Eu disse, cara, não foi de repente, foi avisado lá atrás, querido. Mas tu distorceu a palavra. Não, mas é que eu ouvi lá. Mas você não quis ouvir o que eu tinha para lhe dizer. Ali aconteceram alguns rachas entre eu e ele. Porque ele primeiro não quis ouvir, depois quando eu quis ensiná-lo. Tem muita gente, ei, escuta aqui, ó. Todos nós queremos aprender, né? Quem é que quer aprender? Levanta a mão. Eu quero aprender. Só que quantos de nós, eu estou me incluindo, quantos de nós realmente nos mostramos ensináveis? A gente quer aprender, mas a gente não se mostra ensinável. A gente sempre tem um argumento, sempre tem mais uma... Não faça isso, porque na verdade a instrução profética pode estar chegando a você, e você, sem querer, pode estar negligenciando ela. Diga comigo, na instrução de Deus existe alimento. Vocês lembram quando houve aquela seca, profeta Elias, amém? Deus chega para Elias e diz assim, vá para o lado do Querite, para o lado oriental, e te junta a fonte, a torrente de Querite. Lá eu ordenei corvos que te deem comida. Ao amanhecer ou ao entardecer os corvos te trarão pão e carne. Você beberá da água. Ele bebeu daquelas águas, ele foi alimentado pelos corvos, porque na instrução de Deus existe a provisão, existe o alimento. A fonte secou, será que Deus errou? Não. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga, até para as palavras proféticas existe um tempo. Tem muita gente hoje querendo ficar no lugar onde a fonte já secou, irmão. Escuta o que eu estou lhe falando. A fonte secou, o que eu faço, Senhor? Agora tu vai para Sarepta. Existe um tempo, Eclesiastes capítulo 3 fala sobre isso, o tempo de Deus para todas as coisas. Você está ouvindo? Diga amém. Às vezes pessoas insistem em determinadas coisas, só que aquela fonte já secou, irmão. Aquela fonte já secou. E você não pode ficar tentando beber de uma fonte que já secou, porque você vai morrer de sede. Se você acha que essa palavra foi encomendada, eu quero dizer foi. O Espírito Santo encomendou essa palavra para você. Deus está falando com você hoje. Há movimentos de Deus que nós desconhecemos. E eu não faço isso.
Minha esposa chegou de volta ali na minha sala e eu estava ali escrevendo. Ela disse: ô meu amor, Deus está me dando uma palavra, eu preciso anotar algumas coisas. Então já estava anotado. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: ó, não é porque você está aqui que o profeta está falando isso. Hoje, entre aspas, por acaso, já estava anotado. E o bom de tudo é que fica até a hora registrada. Deus está te conduzindo para uma nova fonte. Você está comigo? Diga amém. Acabou a água da fonte. A Bíblia não fala que os corvos pararam, mas a água acabou. Entenda que Deus tem uma estratégia específica para cada situação. Diga comigo: Deus tem uma estratégia específica para cada situação específica. Queridos, o nosso Deus não trabalha por atacado, meu irmão. Nós não somos criação de gado, que todo gado recebe a mesma marca. Existe uma marca específica para você. Existe algo específico de Deus para você, algo específico de Deus para a sua família, algo específico de Deus para o seu coração. Tem uma bênção do seu tamanho. Você está comigo? Diga amém. Amém. Então, se o seu problema é desse tamanho, Deus tem no mínimo uma bênção mais do que o dobro disso. Porque o meu Deus, Ele não traz, e eu sei que é o teu Deus, mas eu falo assim porque é para personificar isso mesmo. O meu Deus, o nosso Deus, é um Deus extravagante. Nosso Deus extravasa no abençoar. Eu poderia citar vários textos. Por exemplo, já vou citar um agora aqui. Aí Deus fala, mas na sequência, Deus fala para o profeta: agora sai da fonte, da torrente Querite, e vai para Sarepta. Lá eu te ordenei uma mulher viúva que te dê. Te dê? Mais alto. Mais alto. Diga alimento. Diga: na instrução de Deus existe alimento, existe provisão. Tá, mas peraí. Aí ele chega lá, a mulher não tem absolutamente. Gostei. A mulher não tem absolutamente, mas tinha instrução. Ou seja, mesmo que Deus lhe mande por uma instrução a um lugar onde aparentemente, tecnicamente e verdadeiramente não tenha nada, debaixo da instrução de Deus até o nada se transforma em tudo. E quando eu estava caminhando daqui para cá, agora Deus mostrou uma casa. Tem uma família, estão sonhando com a casa. Eu vou dizer, vocês realmente não têm condições financeiras de comprar. Só que Deus está chamando a existência. Isso mesmo. Deus está chamando a existência. E para quem eu falei, sabe, inclusive, para quem eu falei. Debaixo da instrução. Debaixo da instrução. Diga comigo: debaixo da instrução. Até o que não existe venha a existir. Debaixo da instrução de Deus. Tem coisa forte acontecendo aqui, amados. Tem rompimento acontecendo aqui da parte de Deus, amados. Tem rompimento acontecendo nesse lugar, irmãos. Paradigmas estão sendo quebrados nesta hora, em nome de Jesus. Você não vai mais andar segundo a sua mente limitada. Você vai andar no ilimitado de Deus. Deixa eu falar aqui ligeiro. Pode aplaudir porque é para Jesus.
Gente, eu vou falar uma coisa como testemunho. Se alguém souber, entenda que eu estou louvando a Deus pelo que Deus está fazendo nessa vida, nesse casal, nessa família. Mas ano passado teve uma pessoa aqui nessa igreja que veio com todo amor, carinho e respeito me pedir dinheiro para consertar o carro. E eu tinha acabado de emprestar dinheiro, e inclusive falei isso para essa pessoa. Tinha acabado de emprestar dinheiro para outras 2 pessoas. Eu disse, queridão, agora se eu precisar fazer, e eu faço para você, eu precisaria que lá depois você de alguma forma pudesse me ajudar, porque eu vou ter que tirar de alguns lugares onde eu vou ter uma perda nisso. Eu tive que abrir para ele. E esse homem com muita coragem disse assim, profeta, Deus já deu um jeito, não precisa, fica tranquilo. Eu disse, aleluia, glória a Deus, te abençoe e tal. Deus disse, não, mas eu estou disposto a te ajudar. Não, pode deixar, profeta. Deus fez uma reviravolta tão grande, que eles saíram de onde eles estavam morando, para uma casa muito maior. Alguns devem ter visto até fotinho. Estou glorificando a Deus, estou dando testemunho. Amém, amados? Deus fez uma reviravolta tão grande, que até para mudança compraram todos os móveis novos. Eu vou tomar-lhe banho naquela piscina. Eu vou mergulhar naquela piscina. Casa com piscina, mano. Xibum. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim, ó, o nosso Deus é extraordinário. Queridos, hoje nós tivemos um testemunho de uma senhora, acho que chamada Vera. Não, Nara. Cadê a Nara? É outra Nara, não é a nossa. Não está aí? Pecadora, meu Deus. Uma outra Nara, e eu acho que são de fora, não são do Rio Grande do Sul. O filhinho, Felipe. Filhinho dela. Só não sei quantos dias, alguém me corrige se eu falar errado, acho que cerca de 20 dias. Vinha vomitando, tudo que comia vomitava, é isso? 20 dias? Se eu errar, me perdoa, gente. Cerca de 20 dias, tudo que ele comia, ele vomitava, tudo que comia, vomitava, não estava comendo mais nada. E aí essa senhora começou a campanha ontem conosco, a campanha que eu estou fazendo de oração no YouTube. Nunca mais serei o mesmo. E nessa campanha a gente está determinando, minha esposa nunca mais será a mesma, as mulheres declarando, meu marido nunca mais será o mesmo, meus filhos nunca mais serão os mesmos, nossas finanças nunca mais serão o mesmo, nossa empresa nunca mais será o mesmo, no meu emprego nunca mais será o mesmo. Sabe, amados, declarando, profetizando, e Deus já está fazendo. É na primeira oração, queridos, ela disse, o Felipe, meu filho, nunca mais será o mesmo. E ela em fé foi lá e serviu o café para o menino tomar. E o menino tomou e não aconteceu nada. E o menino, louvado seja o Senhor. Esse é o Deus que nós servimos. E aí o almoço, comeu, não aconteceu nada. Jantar, nada. Diz que hoje passou o dia inteiro comendo. Diz que passou o dia inteiro comendo. Está tirando o atraso, pobrezinho. Pobrezinho nada, o abençadíssimo, né? Você está comigo, diga amém. Então esse é o Deus que nós servimos, amados. Deus que muda situações, Deus que muda. Mas onde? Debaixo da instrução. Debaixo da instrução de Deus existe alimento, provisão. Você está comigo, diga amém. Diga, debaixo da instrução de Deus existe livramento. Vocês lembram quando o profeta Eliseu falou para o rei de Israel, né, o rei da Síria, falamos sobre isso esses dias. O rei da Síria juntou seus oficiais, montaram uma estratégia de guerra, várias tocaias. E o profeta de Deus ficou sabendo de tudo isso através do Espírito de Deus. Foi lá no rei de Israel e disse assim, ó, vocês se cuidem de passar em tal e tal e tal lugar. Não passem lá despreparados, porque o rei da Síria vai estar lá com cilada para vocês. Então o que o rei da Síria fez? O rei de Israel fez? Juntou os seus oficiais e disse, ó, nós vamos chegar antes deles e nós vamos surpreendê-los. A Bíblia diz que por causa dessa instrução
Israel se salvou não uma, nem duas vezes. Ou seja, debaixo da instrução há livramento. Você está ouvindo? Diga amém. Mas da mesma forma eu quero dizer, olha, eu até mudei agora, eu nem estou falando mais na instrução, eu estou falando debaixo da instrução. Porque eu posso ter a instrução e não estar debaixo. O que é debaixo? É quem se submete. Estar debaixo é estar submisso. Você está me ouvindo? Diga amém. Então o profeta ouviu, se submeteu e foi para Querite, tinha água. Foi para Sarepta, tinha comida. Debaixo da instrução de Deus, tem comida, tem alimento, tem sustento, tem reconciliação familiar, amados, tem restauração de casamento, tem solução para as finanças. Se você chegou aqui se sentindo meio desazado, sabe, meio sem eira nem beira, eu quero dizer que Deus hoje está endireitando os seus caminhos. Se você chegou com o seu coração frustrado, eu quero dizer, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Nosso Deus é um Deus que ama a humanidade. Deus ama o homem, Deus ama a mulher, Deus ama o ser humano, queridos. Você está ouvindo isso? Diga para a pessoa que está ao seu lado, diga assim: você sabia que Deus ama você? O único problema, amados, é que hoje em dia a gente olha para um pedaço de pizza. Eu nem sou tanto assim da pizza, mas pensa numa costela. Oh, Deus Todo-Poderoso. Diga assim, é forte, querido. Daí a gente olha para o pedaço da costela, para a pizza. Quem é que prefere pizza? Levanta a mão aí. Não, eu vou fazer a pergunta de novo. Eu acho que quem é que prefere pizza a churrasco? Vocês não são crentes, não. Quem é que prefere churrasco? Então, tudo bem na pizza, eu amo você igual. Deus vai te abençoar da mesma forma. Só escuta porque é forte. Aí eu olho para o pedaço de costela e digo: eu amo costela. Perdão pela minha expressão agora, mas que droga de expressão é essa, né? Dizer que ama costela. Eu adoro um pepino em conserva. Aí você chega na hora do culto, o pastor Felipe aqui, né? Jesus, eu te adoro. Sim, mas você adora o pepino também. A gente tem que cuidar com essas expressões, amados. Então, eu amo a minha mulher, amados. É forte o mistério, amados. Mas daí como é que ela pensa? Se uma hora eu olho assim, um tênis, eu amo esse tênis, eu amo esse relógio. Tem purpurina por aí ou é ouro mesmo? Nunca mais diga que você adora outra coisa além do nosso Deus. Você adora a Deus. Você ama a Deus, ama a esposa, ama os filhos, ama o marido. Você não pode amar um pote de maionese. Não, sério, mas sério, parece bobiça, né? Bobaginha assim, mas é a real. Amém, amados? Vou dizer para vocês que eu tenho uma luta até quando a gente canta assim, não sei o que, é você. Chamar Deus de você, para mim é meio esquisito demais. Mas vocês aí no sul chamam de tu. Sim, tu é culto. Tu, Senhor. Mas isso é tema para outro dia. Assunto para outro dia. Você está comigo? Diga amém. Amém. Diga comigo, na instrução de Deus existe livramento. Mas eu falei algo aqui, repita comigo. A instrução de Deus está dentro de um campo profético. E no campo profético, tudo tem um tempo. Eu provo para você.
Primeiro, foi levado para a fonte secou. Diga, o tempo acabou. Então, até uma palavra profética. Ou seja, uma palavra profética é a mesma coisa que uma instrução. Amém, amados? Estamos aprendendo isso hoje. Então, quando os anjos chegaram na casa de Ló, o que eles disseram quando estavam dando a instrução de Deus? Depois de tudo, aquela história, os habitantes da cidade que vieram e tentaram, vamos abrir o português aqui bem claro, tentaram violentar os anjos, e inclusive depois toda a casa de Ló. Os anjos ferem aqueles homens todos de cegueira, a ponto, e era uma cegueira total, não era só nos olhos não, a ponto de eles ficarem rodeando a casa e apalpando a casa e não encontrar a porta para entrar dentro da casa de Ló. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga, na instrução de Deus, melhor, debaixo da instrução de Deus, existe proteção total. Porque quando os anjos fecharam a porta, antes de fechar a porta, eles trouxeram Ló para dentro e a sua família. Fica debaixo da proteção, meu irmão, ou melhor, da instrução, e você vai estar debaixo da proteção. Diga comigo, ó, não existe proteção de Deus sem a instrução de Deus. Então eu só posso estar debaixo da proteção se eu estiver debaixo da instrução, meu irmão. Quero que o meu casamento seja protegido por Deus, somente debaixo da instrução de Deus. Qual é a instrução de Deus para os homens? Amai vossa mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então é isso que nós maridos temos que fazer, nos entregar por amor à nossa esposa. O que a mulher deve fazer? Se submeter. Isso não é se tornar escrava, isso não é ser menor, isso não é se rebaixar, é se submeter, é se colocar debaixo de um mesmo chamado. Mas profeta, meu marido é um bêbado. Você vai se submeter a ele em amor e respeito a Deus, e Deus, pela sua obediência, vai gerar um milagre, porque obediência gera milagres. Obediência gera milagres. Você se submete à voz de Deus e Deus transforma o marido. Você está ouvindo? Diga amém. Você crê nessa palavra? Diga aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Mas vamos voltar para o tempo. Aí quando os anjos dão instruções, vão dizer o seguinte, ó, vocês vão sair daqui. Mas o que o anjo diz? Tenham pressa, apressa-te em sair. Durante toda a campina, não pare, ou seja, não era para parar, diga, não era para parar. E a instrução era mais, nem olhes para trás. Então diga comigo, não era para olhar para trás. Meu irmão, quando Deus lhe dá uma instrução, não olha mais para trás, irmão. Não olha mais para trás, não olhe mais para trás. Ai, mas era tão bom. Pois é, mas na instrução de Deus vai ser muito melhor. Debaixo da instrução de Deus vai ser muito melhor. Debaixo da instrução de Deus vai ser muito maior. Aí a mulher de Ló. Então o anjo disse para se apressar. Diga, apressar. Porque existe um tempo. Existe um tempo. Existe um tempo. Se Deus está lhe chamando, meu irmão, mergulha de cabeça, amado. Eu recebi um testemunho, está ele aqui, da Cirleide, acho que é Cirleide Quirino. A paz profeta do Deus vivo, olha só. Sou irmã Cirleide Quirino, nova nas lives, gente. Mas já pude comprovar a grandeza de Deus na vida do profeta e nas lives tão abençoadas. Conheci o seu ministério em um momento muito triste, que eu estava passando desempregada e muito doente, acamada. Mas todas as instruções, diga comigo, todas as instruções. Olha que loucura isso aqui, como o ambiente profético é poderoso mesmo. Olha o que ela fala.
mas todas as instruções que o profeta passava para alguém, eu acatava. Uma vez o profeta contou que eu dei o testemunho de algo que eu tinha falado para uma mulher e ela tinha acatado no coração. Ela disse: uma vez o profeta contou que passou uma instrução para uma mulher de orar durante 7 madrugadas às 3 horas da manhã. Eu disse: eu vou fazer também. Outra vez o profeta passou outra instrução para outra mulher, para outra pessoa, dizendo de orar das 6 horas da manhã até, não, melhor, das 6h15 da manhã até as 6h30, que é o horário que eu começo a live. E eu disse: eu vou fazer também. E Deus tem me alcançado, diz ela. Ela diz: não dá para contar em detalhes, porque senão o e-mail ficaria muito grande. Isso que já é bem grande. Estou brincando, viu, irmã? Ela estava nas lives hoje, testificou o testemunho. Resumindo, eu estava acamada. Hoje eu estou fazendo de tudo. Tinha feito vários exames do coração e cada médico achava um problema diferente. Ou seja, ela estava com o coração completamente comprometido. Você está ouvindo isso, meu irmão? É que debaixo da instrução existe cura. Debaixo da instrução de Deus existe cura. Quer uma prova bíblica? Deus fala através do profeta para o grande general Naamã: vai até o Rio Jordão e te lava, mergulha 7 vezes. Debaixo da instrução tem cura. Ele se ofendeu com aquilo. Ele disse: não, peraí, eu sou o grande, o renomado general, o comandante Naamã, e eu venho até a casa do profeta, ele nem para sair para a rua para falar comigo, me manda um secretário. Ele fica louco. Aí ele monta lá e vai embora. De repente, no meio do caminho, ele indignado, ainda falando: que absurdo, tal. Aí um dos seus olha para ele e diz assim: ó grande general Naamã, ó grande. Se o profeta tivesse pedido algo difícil, o senhor não faria? Mas é claro. Então ele só pediu para o senhor mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Ele reclamou até do rio. Essas águas barrentas, não tinha nenhum outro rio melhor. Tinha que ser logo no Rio Jordão. Meu irmão, quando nós queremos complicar, a gente reclama de tudo. Desde sempre foi assim. Deus mandava um maná perfeito, comida perfeita, equilibradíssima, perfeito. Caía do céu. Puf. Não, tá bom. A pessoa está desempregada, pede para Deus um emprego. Deus dá um emprego, 2 meses depois, obviamente vai ter luta. Não, tá bom. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: a Bíblia diz: ser fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Queridos, há um tempo atrás, há uns anos atrás, eu vou falar agora. Não posso, porque a pessoa pediu para eu não falar por enquanto. Então eu não vou dar detalhes, mas eu vou contar assim. Há um tempo atrás, acho que 1 ano, 2, não vou dar detalhes, calma. Uma pessoa me chamou, pediu, queria uma instrução. Eu peguei e falei exatamente o que eu tinha que falar. Essa pessoa negou um trabalho que ia lhe dar muito dinheiro e uma excelente reputação. Só que debaixo da instrução que Deus deu através da minha vida, essa pessoa negou esse trabalho. A minha esposa ouviu, porque na verdade a mensagem de hoje era para nós, não só para mim. Ela não conseguia falar de tanto que ela chorava nas mensagens, dizendo: aquela vez eu ouvi a instrução e eu neguei. Agora eu estou recebendo, acabei de ser chamada para o emprego dos sonhos da minha vida, onde ela vai ganhar muito mais. E essa pessoa vai ser encarregada regional, amados. Algo grande. Agora eu vou falar mais. Essa vaga que ela recebeu hoje, olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: ó, em nome de Jesus, acredite. Essa vaga, esse cargo, não existia até o dia de hoje. Quando uma pessoa obedece à instrução de Deus, Deus chama a existência até aquilo que não existe.
Deus está chamando a existência aquilo que não existe sobre a sua vida, meu irmão. Você recebe essa palavra profética? Cada médico achava um problema diferente. Porém, depois de ficar ouvindo as palavras proféticas para os outros, gente, olha que fome é essa? Que sede é essa? É a fome e a sede que Deus quer que todos nós que estamos aqui tenhamos. Cutuca o irmão que está do seu lado até ele pedir misericórdia. Vai, dá-lhe. Se for o marido, diz receba ainda. Pá. Se for a esposa, diga receba. Ei Jesus, Jesus está aqui, irmão. O Espírito Santo está aqui, amado. Não negligencie a instrução de Deus. E Deus vai te honrar. Deus vai te exaltar. Deus vai chamar a existência aquilo que não existe. Talvez você chegou hoje aqui com seu coração quebrado, decepcionado ao extremo. O nosso Deus conserta qualquer coisa. No último exame que eu fiz, o médico disse: o seu coração está perfeito. Um coração que os médicos, cada um achava um problema, com todo respeito, de tão comprometido que estava. Uma mulher que estava acamada. Qual era o destino dela, amados? Morrer desse jeito. Hoje faz de tudo. Detalhe: fiz o jejum dos 12 dias, que a gente fez do dia 1º até o dia 12, no meu canal, aqui no meu canal. Fiz o jejum dos 12 dias para 12 meses de vitórias. E no 11º dia, eu fiz uma entrevista de emprego. E a vaga já é minha. Gente, eu nunca mandei ninguém fazer voto. Quem assiste as lives sabe disso. Nunca pedi, nunca sugeri. Inclusive essa campanha, quem sentiu no coração nem fui eu. Mas ela, está escrito aqui no e-mail. Eu tenho e-mail para mostrar para quem quiser, irmão. Você não sabe o quanto eu sou atacado nas redes sociais. O pessoal dizendo que tudo isso aqui é mentira. Que eu tinha que estar preso, que eu tinha que apanhar em praça pública. Sério, mas. Mas deixa, Deus está vendo e sabe. Ele é o meu juiz. Não é só o meu advogado, ele é o meu juiz. Amém, amados? Ela dizendo assim: eu estava desesperada querendo fazer um voto de R$100, mas ela não tinha nada. Olha o que essa mulher fez. Mas para a glória de Deus, no dia 11 eu fui fazer uma entrevista e fiquei o dia todo fazendo um teste para ver se ia dar certo. E no final do dia, pagaram o meu dia e eu pude fazer o meu voto. Alguém que não tinha nada, não tem um emprego, faz um teste, ganha um dinheiro e faz um voto com dinheiro. Em vez de talvez comprar comida para dentro de casa. Pois é, mas na instrução existe provisão. Lembra quando o profeta pediu água? A mesma história, a viúva lá saiu de Querite e foi para Sarepta. A mulher disse: não, mas eu não tenho nada aqui. Diga: o nada nas mãos de Deus. Diga: o nada nas mãos de Deus é tudo. Aí a mulher fala para o profeta: não, mas eu não tenho nada em casa, porque ele pediu comida. Ele disse: veja aqui, eu apanhei alguns cavacos. Eu vou preparar um pão pequeno, porque eu tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Eu vou preparar um pãozinho pequeno para eu e meu filho comer. Como é que diz lá o texto, nessa versão revista atualizada?
que não é nada atualizado na real. Porque ninguém fala mais assim, mas é bonito, né? Comê-lo-emos, claro, só o português, porque o desfecho seria terrível. Comê-lo-emos e morreremos. Essa era a expectativa, diga, essa era a expectativa de vida dessa mulher. Comer e esperar a morte chegar. Aí o profeta, em vez de dizer, não, peraí que eu vou orar agora para farinha multiplicar, para o azeite multiplicar, ele espreme ainda mais a mulher. Não, beleza, pode fazer isso, mas primeiro tu vai fazer um pão para mim, um bolo pequeno para mim. Então aquela mulher que tinha só um pouquinho, teve que fazer, entregar na mão do profeta. O profeta teve que começar a comer na frente dela, ela morrendo de fome, sabendo que aquilo ali era o resto que ela tinha. E aí sim, debaixo da instrução de Deus, vivendo a obediência que gera milagres, a Bíblia diz que da panela, meu Deus, a farinha não acabou. E daquela botija, o azeite não cessou, meu irmão. Debaixo da instrução de Deus, existe tudo o que nós precisamos. Talvez hoje você esteja travando uma batalha, não com a esposa, mas junto com a esposa. Talvez ela esteja debaixo de uma crise que você não consegue entender, você não sabe o que dizer, você não sabe o que fazer. O Espírito Santo sabe. Ele sabe as palavras certas que a sua esposinha precisa ouvir. Ele sabe as palavras certas que o seu marido precisa ouvir. Ele sabe as palavras e a postura certa que você tem que adotar para que essa promoção de tanto tempo que ainda não saiu, saia de uma vez por todas. Deus sabe exatamente o que você tem para fazer. A instrução de Deus tem tudo o que nós precisamos. Vamos ficar de pé, queridos.